Fala, investidor, tudo bom com você? Vamos aqui para mais um vídeo direto ao ponto, onde eu vou fazer a análise atualizada dos resultados do Bradescão e vou deixar aqui a minha opinião, se vale a pena ou se não vale a pena investir em Bradesco. Antes de entrar nesse conteúdo, a única coisa que eu vou te pedir é para deixar o like e se inscrever no canal para você não perder nenhum conteúdo novo. Agora, sem mais delongas, vamos lá para a análise. Bom, estou gravando esse vídeo no dia 10 de fevereiro, o mercado ele ainda não abriu. Bradesco BBDC4 cotado é aproximadamente R$12. No ano, ele está acumulando uma alta de 5,8% e nos últimos 12 meses uma queda de 10%. Comenta que você está comprado em Bradesco, você acredita que Bradesco nesse preço é uma oportunidade ou você acha que Bradesco é cilada? Deixa aqui para mim nos comentários se você está comprado, qual é a sua posição, qual é o seu preço médio no Bradescão. Bom, o Bradesco dispensa comentários, gigante aí do setor bancário. Código de negociação BBDC3 e BBDC4. Se você for investir em Bradesco, ambas estão pagando ali um dividend yield parecido. Então eu sugiro você ir na preferencial que tem muito mais liquidez, que é a BBDC4. Mas se tiver uma diferença grande no dividend yield, compra a que tiver com melhor dividend yield, a que estiver pagando mais dividendos. Se tiver parecido, compra a que tem mais liquidez, que é a BBDC4, porque a BBDC4 você pode usar opções depois, caso você queira, é mais fácil de você negociar. A ação ordinária ela tem 100% de tag along e a preferencial tem 80%. Se você estiver muito preocupado com o tag along, aí compra a ordinária, que é a BBDC3, beleza? Agora vamos falar aqui sobre o resultado atualizado do Bradesco referente ao quarto trimestre de 2024. Vou fazer o comparativo contra o trimestre anterior e também contra o mesmo período do ano passado. Então vamos lá. A margem financeira do banco é quanto ele ganha de dinheiro emprestando dinheiro, né, com as suas operações de crédito, saiu de 15,9 para 16,9, um crescimento de 6,2%. A PDD, que é a provisão que o banco tem que fazer para possíveis devedores, então o banco, quando tem cliente que está inadimplente há um certo tempo, ele tem que fazer uma provisão desse valor esperando que ele vai tomar um calote. A PDD aumentou quase 5%, 4,7%, saindo de 7,1 para 7,4%, mas a margem financeira líquida, que é o resultado da intermediação financeira descontando as despesas com o provisionamento de crédito, ele conseguiu um crescimento de 7,5%. Ou seja, mesmo com a PDD aumentando um pouquinho, o resultado da margem financeira teve um crescimento maior. Isso fez com que ele conseguisse um resultado melhor na margem financeira líquida. Saiu de 8,8 bilhões para 9 bilhões e meio, crescimento de 7,5%. Nas outras linhas aqui, ele também conseguiu uma melhora no resultado de seguros, que vem apresentando ótimos resultados aqui no segmento de seguros. Cresceu 9,6%, saindo de 5 bilhões para 5,5%. E a receita com prestação de serviços também teve um leve aumento de 3,6%. Descontando as despesas, o banco teve um resultado operacional que saiu de 6,7 bilhões para 6,9, um crescimento de 3%. Então, na minha visão, o banco sim teve um bom resultado e um lucro recorrente que cresceu 3,4%, saindo de 5,2 para 5,4, comparando com o trimestre anterior. Não foi um crescimento muito forte, né? Mas aqui me chama a atenção que ele está voltando a crescer a sua margem financeira. Ele estava tendo uma dificuldade nesse ponto, porque estava focando principalmente na qualidade do crédito, então ele estava com dificuldade de crescer a margem financeira. Agora ele conseguiu aumentar e a PDD não aumentou tanto e as outras receitas tiveram um leve aumento. Então, na minha visão, sim, foi um bom resultado. O banco vem mantendo uma crescente, uma melhora trimestralmente consecutiva nos seus resultados, o que é muito bom. Agora eu vou comparar contra o trimestre anterior. Repare que contra o trimestre anterior ele teve um crescimento de 5,4% na margem financeira, porém a PDD melhorou demais. Ele saiu de uma PDD de 10 bilhões e meio para 7,4. Então aqui ele reduziu praticamente 3 bilhões a provisão, uma redução aqui de 29%. Excelente resultado. Repara que a margem financeira líquida aumentou 70%, saindo de 5,6 para
9 bilhões e meio. Resultado operacional saiu de 2,4 para 6,9, um baita crescimento. Vale ressaltar que o banco teve efeito ali devido à provisão das lojas americanas lá no período anterior, então a gente tem que considerar isso aqui também, né? Se não fosse essa questão, com certeza o resultado não teria dado tanta diferença, né? Mas no final das contas o banco conseguiu aumentar aqui o seu lucro recorrente em quase 90%, saindo de 2,8 para 5,4. Então, na minha visão, o banco ele vem conseguindo, né, controlar a sua provisão para devedores e ao mesmo tempo, aos poucos, vem voltando a crescer sua margem financeira e está no caminho certo aí para dar uma virada e voltar a um ciclo de crescimento. Falando aqui da qualidade do crédito, que é onde o Bradesco realmente teve uma grande piora, né? O problema do Bradesco foi devido à qualidade do crédito, a inadimplência do banco aumentou muito. E aqui, pegando a inadimplência acima de 90 dias, repara que de dezembro de 2022, ele teve um ciclo de aumento muito forte, né? Principalmente na linha aqui de pequenas empresas, foi pequenas empresas e também pessoa física, subiu muito. Repara que bateu 7,2 e 6,6 e de lá para frente o banco vem reduzindo essa inadimplência trimestre a trimestre, o que é algo muito bom. E com isso, ele saiu de uma inadimplência total, né, que bateu um pico aqui de 5,7% e agora está na mínima desde dezembro de 2022, batendo 4% de inadimplência acima de 90 dias. Então, na minha visão, o banco sim está no caminho certo, está conseguindo reduzir a inadimplência e quanto mais ele reduz essa inadimplência, menor fica a provisão para devedores duvidosos e, consequentemente, maior vai sendo o lucro do banco e a rentabilidade também. Falando aqui do guidance, né, que é algo muito importante, os bancos eles costumam dar guidance e aqui nós conseguimos ver qual foi o projetado aqui para o ano e o que ele conseguiu cumprir. Aqui tem o resultado sem o aumento da participação da Cielo, para quem não sabe, o Bradesco aumentou sua participação na Cielo. Aqui eu vou fazer o comparativo principalmente sem considerar o aumento na participação da Cielo. A carteira de crédito, a meta era aumentar de 7 a 11, eles conseguiram acima da meta, 11,9%. Margem financeira total, que foi o problema aqui, e é o que eu destaquei no quarto trimestre, que foi um ponto positivo. Por quê? Porque a margem financeira, o banco não estava conseguindo crescer a sua margem financeira. Na verdade, a gente comparar o ano inteiro, né, de 2024, comparado com o que ele divulgou, ele tinha divulgado que ele ia conseguir um crescimento de 3 a 7% e, na verdade, ele teve uma retração de 2,3%. Então, no momento, eu diria que o problema que o banco teve aqui, né, no ano de 2024, foi aqui na margem financeira que diminuiu. Tirando isso, a receita de prestação de serviço, que era 2 a 6%, ele bateu o guidance 5,2%. A despesa com o pessoal, que era de 5 a 9%, ele bateu aqui 8,1%. O resultado de seguros e previdências, que era de 4 a 8%, um crescimento, ele conseguiu 7,5%. E a cereja do bolo, que é a PDD expandida, que ele tinha projetado de 35 a 39 bilhões, ele conseguiu fazer aqui 29,7%. Excelente resultado aqui na parte da provisão. O destaque negativo seria a margem financeira total, que o banco não conseguiu crescer, e o destaque positivo aqui para o resultado, né? O banco conseguiu bater todas as metas, mas o principal destaque aqui, eu diria que foi a PDD, que o banco conseguiu ficar bem abaixo dos 35 bilhões que ele tinha dado guidance, então excelente resultado por parte da provisão. E lembrando que quando o banco tem uma inadimplência mais controlada e consegue reduzir essas provisões, ele consegue ter mais facilidade para aumentar a sua carteira de crédito e ao mesmo tempo crescer a sua margem financeira. Então podemos esperar que o banco volte a ter esse crescimento. Inclusive, vamos dar uma olhada aqui para o guidance de 2025. Ele está informando que ele vai novamente crescer a carteira de crédito em um ritmo um pouco menos acelerado. A margem financeira líquida, que é um ponto que a gente... E a margem financeira, ele está dando um guidance aqui dessa vez para uma margem financeira líquida, ou seja, ele está focando ali no resultado, que é o que realmente importa mais, né? Que é a margem financeira descontando as provisões, porque também não adianta o banco ficar aumentando a margem financeira total e a provisão, a PDD, ela aumentar muito mais. Então ele está dando guidance aqui dessa vez com uma margem financeira líquida, se comparado com o que foi performado no
ano passado, ele performou aqui uma margem financeira líquida de 34 bilhões. Olha só, ele está dando um guidance aqui agora de 37 a 41, então vai dar um aumento aí de no mínimo, falando aqui de cabeça, no mínimo 10%. Então ele está projetando um bom crescimento aqui na margem financeira líquida, vamos ver como vai ficar. Receita de prestação de serviço também ele está prevendo aqui um crescimento, as despesas é normal ter um aumento também, e o resultado das operações de seguros, novamente ele está prevendo aqui um crescimento forte na operação de seguros. Vamos ver aí se o banco vai conseguir bater esse guidance. Ele conseguindo bater, com certeza ele vai apresentar mais uma crescente no seu lucro líquido, que é o que mais importa. Vamos ver como vai ficar o resultado no ano de 2025, vou atualizando vocês. Bom, agora eu vou falar sobre os principais indicadores do Bradescão, lembrando que não existe regra fixa com base em nenhum indicador. Antes de abrir esses indicadores, eu tenho um recado para você que quer acelerar os resultados da sua carteira de investimentos. Eu estou com algumas vagas para o meu programa de consultoria e dentro desse programa eu vou analisar o seu atual portfólio, vou analisar seus investimentos e vou te entregar uma nova carteira totalmente personalizada. Dentro dessa carteira eu posso estar trabalhando com ações, fundos imobiliários, investimento no exterior, criptomoedas e renda fixa. E a única coisa que você vai precisar fazer é dar um Ctrl+C, Ctrl+V nessa carteira e colocar o dinheiro para trabalhar. Então, se você tem interesse, clica agora mesmo, primeiro link na descrição desse vídeo e entre em contato comigo via WhatsApp para mais informações. Então, continuar aqui, a cotação do Bradesco no dia 6 de fevereiro estava R$ 12,48, valor de mercado aproximadamente 132 bilhões, então ele está entre as 10 maiores empresas da nossa bolsa, é uma empresa que já tem um porte grande, geralmente empresas maiores tendem a ser mais seguras e ao mesmo tempo também você não pode esperar uma valorização muito grande dessas ações, pois é uma empresa que já vale 132 bilhões. Você não vai esperar que do dia para a noite o Bradesco vai dobrar de preço. Dividend yield de 9% é um dividendo muito bom. Geralmente, quando eu vou investir pensando em dividendos, eu gosto de receber pelo menos 6%. O ROI do banco está em 12% aqui. Era o calcanhar de Aquiles do Bradesco, ele estava com ROI muito baixo. Agora o ROI vem aumentando aos poucos. Geralmente eu gosto de uma rentabilidade de pelo menos 10%. Então sim, já está uma rentabilidade ok, 12%, mas ainda está bem abaixo se a gente comparar, por exemplo, com o Banco do Brasil, com o Itaú. Então o banco ainda tem espaço para melhorar bastante essa rentabilidade, ao passo que o lucro for aumentando, esse ROI também vai aumentando. Indicador de preço, que é o PVP, está negociando 0,83, isso mostra que o banco está sim barato, ele está descontado, ele está abaixo do que vale o seu patrimônio. O PVP não é um indicador que eu fico olhando ali sempre, mas em alguns setores é bem interessante da gente analisar, principalmente quando eu falo de setor bancário e setor de construção civil, pois quando a gente fala de banco, né, o patrimônio do banco, o grosso do patrimônio é dinheiro. Então, se ele está abaixo do patrimônio, pode saber sim que está com desconto. O Bradesco não é comum dele ficar sendo negociado aqui o PVP abaixo de 1. Indicador de preço, que é o PL, está negociando 6,9 vezes o lucro dos últimos 12 meses. Olhando para esse indicador, sim, tá barato, né? E a tendência é, se a cotação manter do jeito que tá e ele continuar aumentando o lucro, ele ainda vai ficar ainda mais barato esse PL. Se compararmos, né, com o Banco do Brasil continua sendo o mais barato, o Itaú um pouco mais caro, mas o Itaú tem mais qualidade. Então a questão de preço aqui, olhando para o Bradesco, é mais no sentido da melhora dos resultados. Se ele continuar evoluindo, ele pode estar mais barato, né? Ele vai estar ficando mais barato do que esse PL está indicando. Olhando o histórico de lucros e proventos, repara que o banco tem 10 anos dando lucro, pagando dividendos, nenhum prejuízo, né? O resultado teve sim uma piora no ano de 2020, praticamente os bancos tiveram essa piora, pois tiveram que aumentar as provisões. Ele até melhorou em 2021, os juros foi baixando, o banco foi expandindo a sua carteira, mas ele errou a mão na hora de emprestar. E aí o que aconteceu? A inadimplência aumentou muito e aí o resultado piorou bastante ali de 2022 para frente e agora vem um turnaround. No 2024 o resultado do banco voltou
a melhorar e vamos ver se ele vai conseguir manter esse crescimento. Repare que o banco distribui boa parte dos seus lucros em forma de dividendos. Olhando o histórico de cotações, lá atrás saiu de 98 centavos lá em 2002. Hoje aqui, mesmo com a baixa, né, mesmo já tendo sido cotado a mais de R$20, mesmo ele na baixa aqui no momento, ainda assim foi um belo retorno para quem comprou e segurou. Lembrando que não é uma linha reta para cima, né? Repara que ele já ficou vários anos aqui, ó, de lado, né, cotação sem sair muito do lugar. Então realmente tem que ter paciência e saber acompanhar a empresa para você não tomar uma decisão errada. Bom, agora eu vou entrar na história dos resultados do Bradesco desde 2016 até o consolidado dos últimos 12 meses e vou deixar aqui a minha opinião sincera sobre o Bradescão. Então vamos lá. Produto bancário, que é o resultado que o banco tem da sua intermediação financeira, mais as receitas ali com prestação de serviços e a operação de seguros. Repara que a receita do banco vem crescendo praticamente todos os anos, deu uma patinadazinha aqui em 2021, mas na maioria dos anos ele vem conseguindo crescer, isso aqui é bom. O lucro líquido também estava crescendo bastante, principalmente até 2019, e de 2019 para frente que a coisa desandou. Veio a pandemia, aí 2021 ele se recuperou, mas não chegou no patamar de 2019 e depois foi só andando para trás. 2022 piorou mais ainda, 2023 teve questão ali das lojas americanas que impactou bastante o resultado do banco, mas no geral ele sofreu muito com a inadimplência e por isso não estava conseguindo aumentar aqui o seu lucro e agora, né, voltou a crescer o lucro, ainda está inferior, por exemplo, ao lucro lá de 2022, ao lucro de 2021, mas já foi uma boa reversão, né, já saiu ali dos 15 bilhões, aumentou bastante, vamos ver se o banco vai continuar crescendo. Repara que o ROI saiu de 9, voltou para 12, ele estava com o pior ROI lá em 2023, a PDD saiu de 39 bilhões para 29, ainda está alta, mas se ele conseguir estabilizar e continuar crescendo aqui o seu produto bancário, o lucro vai aumentar. Que o índice de Basileia do banco está bem equilibrado, está tranquilo no momento, não precisa preocupar. Esse indicador, quanto mais alto, mais seguro o banco está sendo, né? Menos alavancado. O ideal é ficar ali pelo menos acima de 8%. Então no momento 15% está ok. E repara que a PDD sobre o lucro também diminuiu. Então, qual é a minha opinião aqui sobre o Bradescão? Bom, o Bradesco, ele não é o meu banco favorito, né? Eu gosto mais do Banco do Brasil, gosto mais do Itaú, mas hoje eu vejo o Bradesco como uma ótima oportunidade de investimento. Por quê? Porque ele vem melhorando os seus resultados, ele vem fazendo turnaround aos poucos, vem se reestruturando. É um banco gigante, tem uma alavancagem controlada, a inadimplência da carteira de crédito vem diminuindo, a sua rentabilidade vem aumentando, enquanto o preço não para de cair. Então ele é um banco que está barato e tem um bom potencial de crescimento nos seus lucros. Então ele conseguindo fazer essa virada de chave no preço que ele está aqui agora, ele vai pagar muitos dividendos, a cotação tem um bom espaço aqui para entregar uma boa valorização. Então, para mim, nesse preço aí próximo de R$12, é um ativo bem interessante para estar colocando em carteira para quem está em busca de um banco com custo-benefício legal, pensando aí na melhora dos resultados. Se você gostou dessa análise, eu vou deixar aqui um card com a análise do Itaú, que soltou resultado também recentemente. Aproveita para conferir lá a análise do Itaú. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.